Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 28 de agosto de 2022. E no programa de hoje vamos falar sobre a Pastoral do Turismo e também sobre um encontro que vai acontecer em Santa Cruz no próximo mês de setembro. E para falar conosco sobre este assunto, a gente recebe hoje o padre Manuel Filho, que é o coordenador nacional da Pastoral do Turismo. Um ótimo dia, padre Manuel, bem-vindo aqui à Rádio 91 e ao programa Aprendendo com a Igreja. Luísa, que alegria falar com você, falar com o pessoal querido aí da Arquidiocese de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, uma amizade já que nós temos, né, do tempo em que eu era também da Pastoral da Comunicação, e de fato a gente fez um relacionamento muito bonito entre a Pascom de Salvador e a Pascom de Natal. Graças a Deus. Muito obrigado pela acolhida de vocês nesse programa. E só para o nosso ouvinte ficar sabendo, o padre Manuel Filho fala conosco diretamente de Salvador, na Bahia. É uma alegria tê-lo aqui conosco nesse programa. E aí, padre, eu queria que a gente começasse introduzindo o tema do nosso programa de hoje, pedir ao senhor falar um pouquinho sobre o que é a Pastoral do Turismo. É uma pastoral relativamente nova, não é? É verdade, Luísa. Nós temos mais ou menos 8 anos desse processo de implantação da Pastur no Brasil. A CNBB iniciou esse processo justamente. Estamos chegando aí numa Copa, né? Isso foi justamente na Copa, no ano da Copa do Brasil, né? Pensando nos turistas que iriam chegar, nas contradições que aquela realização poderia trazer também no âmbito social, foi iniciada a Pastoral do Turismo aqui do Brasil, a retomada, sua reimplantação. A Pastoral do Turismo, Luísa, se baseia naquela ideia que o Concílio Vaticano II nos traz, de que nada que diga respeito ao homem é indiferente ao coração da Igreja. E o turismo diz respeito à pessoa humana, não é? O descanso diz respeito à pessoa humana. Importante salientar que esse processo é novo no Brasil, não é? Mas no Vaticano, por exemplo, na Igreja Universal, ele nunca foi interrompido, ele sempre esteve aí muito presente, com as mensagens dos papas para o Dia Mundial do Turismo, com congressos internacionais que aconteceram, inclusive agora em outubro vai acontecer em Santiago de Compostela o 7º Congresso Internacional da Pastoral do Turismo. É um caminho que vem sendo desenvolvido em todo o mundo, né? Em muitos países tem pastoral do turismo nacional, como aqui no Brasil nós temos, sempre dentro da linha da mobilidade humana. A pastoral do turismo, ela busca, ela deseja, ela almeja evangelizar a pessoa em situação de mobilidade no descanso, na sua experiência do descanso, né? Na sua experiência do passeio, da fruição da vida, nas férias. Inclusive, em alguns lugares do mundo, ela recebe esse nome também, Pastoral das Férias, Pastoral das Férias, do Descanso e do Turismo. Na Itália, por exemplo, recebe esse nome. Então você veja que é uma realidade muito ampla, buscando atingir assim, a pessoa nessa realidade, mas também as comunidades. Aqui na América Latina existe uma articulação latino-americana. Nós temos Pastoral do Turismo organizada em países como a Argentina, como o México, como o Chile, como o Panamá. Nós temos a Pastoral do Turismo bem organizada, muito bem estruturada, na Nicarágua, em El Salvador, temos ali a Pastoral do Turismo, e e aqui na América Latina nós temos 4 campos de ação. Não é? O campo de ação do turismo religioso e cultural, justamente que atinge toda essa realidade dos santuários, toda essa realidade dos museus, das igrejas históricas, mas nós temos também a dimensão profética, porque a Pastoral do Turismo ela tem uma grande preocupação com tudo aquilo que no turismo fere a dignidade humana, como o turismo sexual, o uso de drogas, né, a depredação humana e ambiental,
os preconceitos culturais e regionais, mas alcançando até aspectos como o tráfico de pessoas, né, que é uma chaga do nosso mundo. Então, essa dimensão, que a gente chama de dimensão profética na ação da Pastoral do Turismo, é muito forte. Mas também um terceiro aspecto, que é um anúncio de um jeito diferente de fazer turismo, é o turismo de base comunitária. A Pastoral do Turismo na América Latina e, consequentemente, no Brasil, tem uma atenção muito grande a essa dimensão da ação, essa possibilidade de uma atividade turística que preserve o meio ambiente, que articule as pessoas, que promova dignidade, empoderamento, geração de emprego e renda para as comunidades, especialmente as comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades de pescadores. Então isso é muito importante. E a quarta dimensão da nossa ação é a formação de agentes, né? Óbvio, somos uma pastoral. E se somos uma pastoral, nós formamos agentes. É nesse contexto, inclusive, que está o Encontro Nacional, que acontece aí na Arquidiocese de Natal, na cidade de Santa Cruz, no mês de setembro. Então, essas quatro dimensões, né? Dimensão religiosa e cultura, turismo religioso e cultural, dimensão profética, turismo de base comunitária e formação de agentes, formam, por assim dizer, o escopo do que é a Pastoral do Turismo no Brasil e na América Latina. O que é e o que faz? O que é uma ação da igreja para evangelizar o vasto mundo do turismo, e o que faz? Trabalha especialmente nessas quatro dimensões. E aí, padre, é interessante o senhor falar, né, sobre esse trabalho da Pastoral do Turismo, porque mostra realmente assim, a capilaridade da igreja, né? Ela também se preocupa com essas questões, né? Com as pessoas que estão nesse processo de mobilidade, que estão ali no seu momento de descanso e que também se torna um espaço para evangelização. E aí, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tem atuado a pastoral aqui no nosso país. Muito bem, com prazer, né? Porque é uma realidade tão bonita, tão diversa. O Brasil é um país continental, né? Esse é um jargão que todo mundo fala. Nenhuma ação no Brasil pode ser uniforme, no sentido de igualzinha, do mesmo jeito, em todos os lugares, porque as realidades são muito diversas, muito diferentes. Nós estamos presentes nas 5 regiões, né? Temos pastor no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Em cada uma dessas regiões, a pastor, digamos assim, tem um aspecto que é mais forte, que é mais intenso. No Norte, por exemplo, uma presença muito forte em Belém, por um lado, em torno da Basílica de Nazaré, mas, por outro lado, expandindo também a sua ação de forma muito intensa em paróquias e até em dioceses que estão ali acompanhando os rios do Norte, né? Então, comunidades ribeirinhas. Isso tem sido assim, uma marca muito forte da Pastoral do Turismo, sempre articulando comunidades, sempre articulando as pessoas, as comunidades eclesiais missionárias, sempre articulando essas comunidades com os poderes públicos e com as instituições, mas de uma presença muito forte ali no entorno dos rios da Amazônia, no Norte, né? Já no Nordeste, nós temos uma presença da Pastoral do Turismo aí em Santa Cruz, temos a presença da Pastoral do Turismo aqui em Salvador. Ainda está muito ligada ao turismo religioso. Aí em Santa Cruz, por conta do Santuário de Santa Rita, aqui em Salvador, nós desenvolvemos um trabalho muito forte, articulando cerca de 30 comunidades eclesiais missionárias, sejam paróquias, sejam santuários, sejam conventos. Formamos 3 roteiros que nós chamamos Roteiros de Fé em Salvador. Esses roteiros estão muito articulados com instituições como Sebrae, Fé Comércio, as próprias secretarias de turismo do estado e do município, criando alternativas também de desenvolvimento de renda, envolvendo desde igrejas e conventos do centro como da periferia,
que é o caso da paróquia Nossa Senhora de Alagados e São João Paulo II. Então, é um trabalho de articulação muito forte da igreja entre si, no seu interno, e dela com a sociedade. No Sudeste, a gente tem uma presença forte da Pastoral do Turismo em toda a província eclesiástica de Aparecida, não apenas no santuário e na arquidiocese de Aparecida, Luísa, mas também ali nas dioceses que formam aquela província eclesiástica, como Limeira, não é? Ali a região toda de Roseiral, tudo ali do Vale do Paraíba, né? Então, uma articulação forte em torno de santuários, mas já aberta também a essa dimensão de algumas dioceses que compõem a província eclesiástica de Aparecida. No Sul, a gente tem uma presença, por exemplo, em Maringá, no Paraná, embora o Sul também esteja articulado como regional. O regional do Paraná, ele está articulado em torno do turismo religioso, tem um padre que acompanha, as dioceses estão representadas, tem uma articulação importante, e em Maringá especificamente, numa articulação muito forte em torno, não tanto do turismo religioso, mas de associações de produtores artesanais, de artesãos, de feira de artesanato, de promoção dessa geração de emprego e renda em torno desses artesãos que também estão a serviço, né, do turismo naquela região. Então você vê que a aplicação, né, das ações da Pastor é muito variada, depende de realidade, não tem, por assim dizer, uma receita pronta, sabe, Luísa? Não tem assim, a igreja local vai se descobrindo suas potencialidades em torno da realidade do turismo, e assim a gente vai implantando as várias realidades. Com certeza, padre, a gente percebe que é um trabalho assim, bem distribuído aqui no território brasileiro. E aí, essa próxima pergunta, para a gente encerrar esse primeiro bloco, não tem como eu não fazer, né, não falar sobre o assunto, que é a questão da pandemia. A gente viveu, né, ainda está nesse processo, agora mais as coisas mais flexibilizadas, mas com a pandemia, um dos setores que foi justamente mais afetado foi o turismo, né? E aí eu queria saber do senhor se a Pastoral fez o acompanhamento dessa realidade, principalmente nesses momentos que foram mais fortes, com a questão do fechamento, né? Com essa questão também da nossa mobilidade mais reduzida, e como é que tem sido essa retomada, agora que as coisas estão mais tranquilas? Então, Luísa, existe exatamente o que você falou, né? O turismo foi o primeiro setor da economia a ser prejudicado, digamos assim, né? Foi atingido pelo isolamento, pela necessidade do isolamento. Foi a última também a voltar, não é? Porque demorou muito. Você veja que agora, há poucos dias, que saiu a obrigatoriedade das máscaras no avião e tal, os preços estão muito altos. Mas durante a fase, digamos assim, áurea, né, do isolamento, nos primeiros meses, a nossa grande preocupação foi com relação, digamos assim, aos aros, às partes mais fragilizadas da atividade turística, muito especialmente os guias, né? A gente tem uma aproximação muito grande com os guias. Os trabalhadores do turismo fazem parte também do nosso olhar. Aliás, a gente tem uma preocupação na Pastoral do Turismo muito grande com os invisibilizados do mundo do turismo, e você sabe que na maioria das vezes são os trabalhadores mais com menor remuneração, os mais humildes. E nesse aro grande, nessa rede grande do turismo, um dos setores muito afetados pela pandemia foi o setor dos guias, né? O guia é aquele que, como se diz no jargão, né, paga o almoço, né, para começar a comprar o jantar, né? O guia é aquele que precisa do apoio, que precisou do apoio. Muitas dioceses, muitos núcleos de pastor, por exemplo, em Aparecida, o pessoal fez lives, fez atividades. Aqui também, em Salvador, nós buscamos junto à prefeitura que incluíssem os guias naqueles auxílios de cesta básica, de auxílios emergenciais municipais. E, de fato, nesse sentido também de políticas públicas, nós tivemos uma grande preocupação com os guias e, obviamente, com todos os outros setores mais fragilizados
ou grupos mais fragilizados da atividade turística, sem deixar de lado todos os outros, né? Na nossa oração, no nosso acompanhamento pastoral. A gente não pode se esquecer, né? Nós somos pastoral, então essa presença do Evangelho, essa presença de Jesus Cristo, dando uma palavra de esperança, dando uma bênção também aos hoteleiros, aos donos de agências de viagem, aos empresários do setor todo, que eu conheço empresários e eles nos buscavam para conversar, para desabafar, que chegaram a admitir agências de receptivo 80 pessoas, né? Fizeram aquela demissão temporária. Então foi um momento muito difícil, se zerou, né? Foi um momento em que zerou. E conheço o dono de hotel, porque quando a gente pensa em hotel, às vezes vem na cabeça da gente aquele grande hotel que está na orla, né? Aí na via costeira. Mas existem pequenos hotéis familiares, e eu conheço donos de hotéis que venderam a sua casa e foram morar nos hotéis, né? Para poder, com o dinheiro da casa, sustentar, manter a atividade no momento de crise. Então, a presença de proximidade, de amizade, de oração, de palavra de consolo, isso também foi muito forte no tempo da pandemia. Padre Manuel, o senhor continua aqui com a gente no programa Aprendendo com a Igreja, e você que nos acompanha aqui na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vamos a um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 28 de agosto. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho da Pastoral do Turismo aqui no nosso país, e o nosso convidado é o coordenador nacional da Pastoral, o Padre Manuel Filho. E aí no primeiro bloco a gente falou sobre o que é a Pastoral, como é que tem atuado aqui no nosso país e também como foi vivenciar essa questão da pandemia. Isso representa um desafio, né, Padre, para também o desenvolvimento do trabalho da Pastoral. E já começa esse segundo bloco justamente falando sobre a questão dos desafios. Quais são os desafios de desenvolver esse trabalho pastoral e principalmente do setor do turismo, né? Vocês que fazem esse acompanhamento também. O grande desafio nosso é, por exemplo, esse programa aqui na rádio, para nós é importantíssimo, né? Assim como o encontro aí, que a gente vai falar daqui a pouco, acredito, sobre o encontro que nós vamos realizar em setembro, Luísa, que é a divulgação e a compreensão do que vem a ser o trabalho da Pastoral do Turismo. Muitas pessoas, muita gente de igreja, até muitos colegas sacerdotes, pensam que a Pastoral do Turismo é aquela que promove viagens, né? Que existe para que a gente esteja viajando, fazendo excursões, promovendo excursões ou peregrinações. Não é isso, né? Graças a Deus, esse ano nós lançamos o livro da Pastoral do Turismo pelas edições CNBB, justamente que esclarece com um marco teórico muito importante, também um marco histórico muito importante desses 7 anos de pastoral, 7, 8 anos de Pastoral do Turismo, justamente para esclarecer. Esse é o primeiro ponto, esclarecer, né? Quais são os cuidados, quais são as nossas prioridades, qual é o escopo da nossa ação pastoral. E depois capilarizar. Você imagine todos esses lugares, praticamente toda cidade recebe algum tipo de turista. Seja o turista para passear, seja o turista de negócios, seja o turista religioso, seja o turista de sol e mar, como é o caso aí de Natal tão forte, que por outro lado já vem crescendo também o turismo religioso aí na arquidiocese, seja por conta dos mártires, seja por conta de Santa Rita. Quer dizer, existem várias dimensões da atividade turística, mas o fato é que toda cidade tem turista, portanto toda diocese tem turista e boa parte das paróquias tem turista. Então, o que a gente mais deseja, esse é o grande desafio nosso, é que todas essas dioceses, todos esses lugares que têm atividade turística, não apenas o turismo religioso, possa ter um núcleo da Pastoral do Turismo, justamente para cuidar do turista, não é? Para cuidar do trabalhador do turismo. Veja só, as cidades que têm pastor, as dioceses que têm pastor, os guias de turismo tiveram um acolhimento, tiveram um trabalho durante a pandemia.
as cidades, a igreja cuidou desse pessoal, né? A igreja foi uma presença junto a esse pessoal. As cidades que não tem, não. Ninguém nem se lembrou, possivelmente, dos guias de turismo no âmbito da igreja. Então você veja o que é ser presença de igreja no mundo do turismo. A importância dessa pastoral. Então hoje, o nosso grande desafio é esse: implantar núcleos de pastoral do turismo, com essa compreensão clara do que é a pastoral do turismo, o que faz a pastoral do turismo, para que assim a gente seja essa presença de Jesus Cristo, bom pastor, junto a esse mundo tão diversificado, tão amplo, que passa pelo turista, passa pelo trabalhador do turismo, passa pelo empresário do turismo, passa pelas comunidades que recebem o turista. Quer dizer, são muitas realidades que abrangem o mundo do turismo e que a igreja necessita, deseja, anseia por se fazer presença. E aproveitando isso que o senhor falou, na sua fala o senhor falou sobre a questão do turismo religioso. E esse tipo de turismo que eu acredito que está em constante desenvolvimento aqui no nosso país, também foi um tipo de turismo que se popularizou de certa forma recente, e a pastoral vem acompanhando também o desenvolvimento dessa prática aqui no nosso país? Muito, muito, Luísa. A gente está muito próximo de muitos santuários, né? Acompanhando com alegria, não é? Porque a gente costuma dizer, Luísa, que o turismo religioso não é uma iniciativa humana, não é? Quem escolhe não é a gente, quem escolhe é Deus. Foi Deus que escolheu que esses padres e esses leigos que moraram aí em Uruaçu, não é isso? Urunhaçu? Uruaçu e Cunhaú. Uruaçu e Cunhaú, exatamente. Ninguém imaginava, eles não sabiam que hoje eles seriam canonizados, eles não sabiam que eles iriam para os altares. Quer dizer, Deus tinha um plano. Quem fez isso foi Deus que colocou aquela imagem da Senhora Aparecida ali no Rio. Não foi uma iniciativa humana, não foi uma ideia humana. Depois a gente entra, depois o humano entra, não é? Aprimorando, ampliando, dando condições de acessibilidade, de hospedagem, mas é uma iniciativa humana. Então, obviamente, estamos muito do lado, muito perto, não é? Organizando comunidades, articulando roteiros, né? Organizando a geração de emprego e renda com artesãos no entorno dos santuários, com geração mesmo de emprego para as comunidades, para as cidades. Quer dizer, existem várias iniciativas que a gente vai fazendo como pastoral do turismo, no acolhimento ao turista, como é muito forte aí em Santa Cruz, a ação da pastoral do turismo. Então, todas essas realidades, elas dizem respeito à ação da pastoral do turismo no âmbito do turismo religioso. Cresceu demais, está crescendo demais no Brasil. Precisamos, obviamente, tomar alguns cuidados para não transformar isso num negócio simplesmente, mas, de fato, numa experiência de fé. Tem tido experiências novas, incríveis. Haja visto o que está acontecendo aí na Arquidiocese de Natal, o que está acontecendo aqui em Salvador, Madre Paulina, né? Quer dizer, também o fato de termos agora brasileiros nascidos ou que moraram aqui, sendo beatificados, canonizados, essa notícia maravilhosa que foi a autorização do Vaticano para o início do processo de beatificação do Padre Cícero, né? Denominando, dando a ele o título de servo de Deus. Quer dizer, são coisas incríveis que estão acontecendo e que, sem dúvida nenhuma, nós que precisávamos sair do Brasil para nos encontrar com o túmulo dos santos e ali fazer as nossas orações, hoje temos túmulos de santos, espaços sagrados, óbvio, além dos grandes santuários marianos, como Aparecida, Nazaré, Penha, Conceição da Praia, todos esses grandes santuários marianos e as grandes devoções populares. Temos também aqui entre nós os santos, né, que fazem com que a gente já possa circular pelo Brasil para visitar casas de santos, né, como a gente faz quando vai para fora, como todo mundo fazia quando ia para fora, né?
agora a gente tem essa realidade maravilhosa no Brasil. É verdade. E, assim, é interessante essa questão do desenvolvimento do turismo religioso, porque ele não mexe só com essa questão da evangelização, né? Mas ele muda a dinâmica de uma cidade também do ponto de vista econômico, cultural. Eu falo isso até em relação a Santa Cruz. Santa Cruz era uma antes do santuário e é outra após o santuário, né? A gente percebe, por exemplo, aos domingos, que é o dia que tem muitas romarias para lá, vem pessoas de todo o país justamente para visitar o santuário, para também exercitar o seu momento de fé, né? E elas vão única e exclusivamente para isso, né? Para viver o seu momento de fé dentro daquele santuário. Sim, sim. E o turismo religioso, Luísa, tem algumas características muito relevantes e importantes quando a gente fala nesse aspecto desse desenvolvimento sustentável, né? Desse desenvolvimento sustentável dos lugares, que é o fato de que, em sua grande maioria, ele não é sazonal, não é ao contrário das festas, por exemplo, ou do turismo de sol e mar, né? Então, o turismo de sol, mesmo Natal, por exemplo, né? Natal diz que tem sol 365 dias no ano, né? Mas o grande fluxo... Reza a lenda, né, Luísa? Mas o grande fluxo é no tempo das férias, né? Turismo de céu e mar, no tempo das férias escolares, no final do ano, aqueles 3 meses, 4 ali do verão. O turismo religioso não, ele não é sazonal. Ele acontece o ano todo, com chuva, com sol, o peregrino chega. Depois o peregrino, nem sempre ele está buscando novidade, né? O peregrino, aliás, é redundante dizer isso, mas o peregrino é fiel. Né? O peregrino, ele é fiel. Então, muitas vezes, o peregrino, ele, ao contrário, ao invés de querer a cada ano ir para um lugar diferente, ele se alegra por todo ano voltar ao mesmo lugar. Né? Então, o devoto de Santa Rita, ele se alegra, porque todo ano ele volta ao santuário de Santa Rita e Santa Cruz. Então, ele já nasceu fidelizado, para usar uma expressão que tem esse duplo sentido e que é usado nas duas formas, né? Tanto para nós como para a lógica do mercado. Então, ele traz, assim, características muito interessantes para as cidades que apoiam, né? Para a própria população, mesmo que não é católico, né? Que é uma característica também das nossas coisas, né? Nossos hospitais católicos não atendem só católicos, né? Do mesmo jeito, o turismo religioso, ele beneficia não apenas os católicos, né? Se um evangélico, se um espírita, se um irmão das religiões de matriz africana quiser abrir um restaurante, vai ser beneficiado por Santa Rita, né? Então beneficia toda a população. Isso é uma coisa extraordinária e é importante dizer, isso é boa notícia. Se isso é boa notícia, geração de emprego e renda, isso carrega as sementes do evangelho. Isso também é evangelização. Não é? Gerar condições de vida digna para a população através da oração, através do turismo religioso, é também uma boa notícia, é uma boa nova, portanto, também carrega elementos, sementes do evangelho. Sem dúvida, padre. Vamos para mais um intervalo, o senhor continua aqui com a gente. E você que está na sintonia do bem, também não saia aqui da nossa audiência, ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. É rapidinho e a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 28 de agosto de 2022. Hoje no nosso programa estamos conversando com o padre Manuel Filho, que é o coordenador nacional da Pastoral do Turismo. E esse é o nosso tema, é o tema do programa Aprendendo com a Igreja desta semana. E aí, padre, nesse terceiro bloco a gente vai destinar a falar somente sobre o encontro que vai acontecer em Santa Cruz no período de 22 a 25 de setembro. É o 7º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo. E aí eu queria que o senhor falasse sobre o que é esse encontro. Primeiro eu quero agradecer muito à Arquidiocese de Natal, especialmente a Dom Jaime, por ter acolhido esse nosso encontro, ao Padre Vicente, toda a equipe lá da paróquia de Santa Rita em Santa Cruz, a vocês aí, viu, da Pastoral da Comunicação, o carinho de sempre. Então, nosso muito obrigado.
Então, Luísa, a gente vem se encontrando, você vê que exatamente, né? Nós temos aí 8 anos de Pastur, daqueles primeiros inícios, e de fato todo ano praticamente, a gente só precisou obviamente pular 2020 e 2021, nós não tivemos o encontro, mas temos o encontro nacional. Esses encontros nacionais buscam nos juntar os agentes do Brasil todo, para discutir aspectos relevantes, aspectos constitutivos da vida da pastoral do turismo. Então, tivemos o primeiro em Brasília, logo depois tivemos em Aparecida, falando da nossa identidade e missão. Depois fomos para Caldas Novas, falar da dimensão profética, a dimensão ecológica do turismo. Depois fomos para Castelo, falar da dimensão do turismo de base comunitária. Castelo também é uma pequena cidade no interior do Espírito Santo. Depois fomos para Belém, falar do turismo cultural, da questão cultural, do patrimônio cultural na realidade do turismo. Estivemos aqui em Salvador em 2019 com alguns elementos muito próprios, porque aquele encontro não apenas foi brasileiro, mas também foi o Congresso Latino-Americano da Pastoral do Turismo. O primeiro havia acontecido no Panamá, o segundo aconteceu aqui no Brasil, em Salvador, e aí tivemos os coordenadores do México, do Panamá, da Argentina, do Chile, da Nicarágua, de El Salvador, além de agentes de todo o Brasil e daqui de Salvador. Esse de Santa Cruz está sendo guardado desde 2020, Aí veio a pandemia, 2021 vamos tentar, 2022 ele está acontecendo. O objetivo também desse encontro, Luísa, é sensibilizar a própria região sobre a pastoral do turismo. Por isso, de fato, eu quero convidar aqui quem está ouvindo a gente nessa manhã bonita de domingo, das paróquias de Natal, da Arquidiocese de Natal, mas também das outras dioceses do Rio Grande do Norte e do Regional Nordeste 2. Quero convidar muito a todos vocês para que mandem, enviem, para que participem desse nosso encontro, para conhecer. E esse ano a gente vai falar sobre a dimensão da mobilidade. A pastoral do turismo é uma pastoral da mobilidade humana. Isso em alusão ao fato de que nós fazemos parte desse setor na CNBB. Nós estamos ali na Comissão Episcopal Pastoral para a Promoção Humana Integral. A pastoral do turismo é uma pastoral social, está junto com todas as outras pastorais sociais, mas dentro de um recorte específico, que é o setor da mobilidade humana. Então eu falava, que dentro das pastorais sociais nós compomos o setor da mobilidade humana com outras pastorais, que também são pouco conhecidas. Hoje em dia se fala muito, óbvio, diante da situação toda, da pastoral do migrante, mas também existe a pastoral rodoviária, a pastoral do povo do mar, a pastoral dos nômades, ciganos, parquistas, circenses. São várias pastorais que trabalham com a pessoa, que buscam evangelizar a pessoa em situação de mobilidade. Então nós queremos conversar sobre essa dimensão fundante, da nossa pastoral do turismo, que é a dimensão da mobilidade humana. Teremos ali o nosso bispo referencial, Dom Irineu Roman, que é o arcebispo de Santarém, no Pará. Estarei lá, teremos a presença e as experiências de Maringá, de Belém, de Aparecida. Teremos, de fato, um encontro muito rico, muito bonito, de muita convivência, de muita partilha. Vamos ter uma experiência muito bonita, que é de ação turística e de turismo de base comunitária num assentamento, aqui numa região chamada Ponta da Pedra, no sertão da Bahia, num assentamento rural. Então, essa experiência vai ser transmitida. Então, vamos ter, assim, um encontro muito rico, muito bonito, de muita partilha, de muitas trocas para todos nós. E eu, de fato, quero convidar todo mundo de Natal, aos natalenses, a todo o pessoal do Rio Grande do Norte, da Diocese do Rio Grande do Norte, das dioceses daí, para participarem desses nossos encontros, participarem desse nosso encontro, conhecerem a pastoral do turismo, viverem esse momento, que vai ser um momento, de fato, muito bonito, aos pés de Santa Rita. Com certeza, padre. E aí eu queria que o senhor reforçasse como é que as pessoas podem fazer para se inscrever nesse encontro.
Pronto, só entrar ali no Simpla, é um jeito mais moderno, né, mais fácil que a gente tem agora de se inscrever, e procurar 7º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo. Né? Então, naquele link, você pode fazer a sua inscrição, tem também as dicas de hospedagem, o pessoal de Santa Cruz está providenciando o translado do aeroporto ali de Natal, né? Lá em São Gonçalo do Amarante, para levar até Santa Rita. A depender do horário que você chegar, vai ter translado durante todo o dia para buscar e depois para devolver no aeroporto, obviamente. Então, entrando no Simpla, 7º Encontro Brasileiro da Pastoral do Turismo, você vai encontrar tudo ali, né? O 7º Encontro Brasileiro da Pastur, você vai encontrar a forma de inscrição e todas as possibilidades, todas as informações que você precisa. E aí, padre, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas antes da gente se despedir, eu queria que o senhor falasse, aproveitar esse momento, quem nos ouve neste momento e se interessou em ter a Pastoral do Turismo na sua paróquia, na sua comunidade, qual é o passo a passo para a implantação? Pois é, primeiro falar com o seu pároco, né, com o seu bispo, levar essa ideia para ele, né? Depois nos procurar nas redes sociais, estamos a Pastoral do Turismo no Brasil, no Facebook, né? Pastoral do Turismo no Brasil, nos procura, a gente pode encaminhar o livro, a gente pode dar o acompanhamento, mas agora a forma mais eficaz, sem dúvida nenhuma, Luísa, vai ser participando do encontro aí em Santa Cruz. Né? Sem dúvida a gente vai ter momentos de intervalo, momentos de bate-papo, momentos de conversa e para poder tirar essas dúvidas, trocas de experiência, coordenadores, né? Coordenadores aqui de núcleos da Pastor, daqui de Salvador, de Maringá, de Belém, de Aparecida, enfim, gente do Brasil todo vai estar presente, que já faz essa experiência e é a troca de saberes, né? De fazeres, a troca, essa grande ciranda, essa grande roda da partilha que vai fazer a beleza do nosso encontro, que vai fazer com que as pessoas conheçam e experimentem um pouco do que é a Pastor. Padre Manuel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Foi uma manhã muito agradável poder conversar com o senhor e conhecer ainda mais sobre esse trabalho da Pastoral do Turismo, uma pastoral sem dúvida de muita importância na vida da nossa igreja. E para encerrar, eu queria só que o senhor deixasse essas considerações finais e reforçasse também o convite para a participação do 7º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, que vai acontecer na cidade de Santa Cruz no próximo mês de setembro. Espero todo mundo, agradeço muito a vocês pela abertura, eu que agradeço, foi uma manhã agradabilíssima, eu ficaria, você vê que eu falo, né, pra caramba, falo muito, eu ficaria mais tempo falando com vocês, quando desejar é só chamar. Eu agradeço muito, muito, muito a abertura, mais uma vez agradeço muito a hospitalidade costumeira do Potiguar, né, esse jeito muito simples, muito singelo, muito terno de acolher. E espero me encontrar no Encontro Nacional entre os dias 22 e 25 de setembro, com muito potiguar, com muita gente do Rio Grande do Norte, gente de fé, gente de Deus, que deseja conhecer mais e evangelizar o mundo do turismo e o turista, nessas paróquias de praia incríveis que vocês têm por aí, nos santuários incríveis que vocês têm por aí, nessas realidades mais diversas. Eu tenho certeza que tem muito turista, e onde tem turista, o coração da igreja quer pulsar e a igreja quer servir. Até lá, viu? Até o nosso encontro e muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Até lá, Padre Manuel, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e a você também que ficou na nossa audiência, muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã de domingo. Não sai da sintonia do bem. Vem chegando aí a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana, e você já sabe, na próxima semana, no domingo, a partir das 10 da manhã, você tem um encontro marcado aqui no programa Aprendendo com a Igreja, com temas importantes e relevantes da vida da nossa igreja. Muito obrigada pela audiência e até a semana que vem.